Olá, legal, tema bacana, né? É um tema diferente, é um tema aí que ele faz parte do mundo jurídico. Hoje nós estamos tratando aqui um pouco mais especificamente na esfera criminal, em ação penal ou investigação através de inquérito policial, mas esse instituto, ele também pode ser utilizado no âmbito civil, né? Direito de família, no âmbito empresarial, né? Para levantamentos de provas que possa vir a beneficiar o seu cliente. Então, tanto para você, advogado que nos assiste, este tema tem total relevância na sua atuação, como para você, pessoa normal, administrador, empresário, que está tendo algum problema jurídico e precisa promover provas para lhe defender nos autos de alguma ação, seja ela civil ou criminal, esse instituto pode lhe ajudar. Conheça bem sobre ele e, na dúvida, não se esqueça, sempre consulte a um profissional que conheça desse tema, que saiba atuar com este tema para lhe ajudar. E agora, professor, como o senhor já mencionou aí, né, o que motivou a OAB a editar esse provimento, né, por que esse instituto, com tanta importância, professor, ele foi feito por meio de provimento, sendo que nós temos outros meios legais que pudesse ser instituído para que ele pudesse ter uma eficácia plena e sem discussão, que é o que a gente vai ver é que esse instituto ele tem muita discussão sobre a sua existência e eficácia, né? E o porquê que a OAB foi obrigada, não sei se foi obrigado, o que aconteceu, porque ela pudesse ser feita por meio de provimento, e não por meio de leis ou até mesmo adaptação aí do nosso sistema jurídico pátrio. Trata-se de uma pergunta fácil de difícil resposta, como eu costumo falar na prática, né? É uma pergunta fácil porque ela tem um enquadramento que nos permite falar um pouquinho sobre o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB é uma lei federal, Lei 8.906, de 1994, e que ela estabelece diversos dispositivos, né, que asseguram o exercício das prerrogativas funcionais da advocacia no Brasil, seja ela em qualquer âmbito, civil, criminal, eleitoral, militar, enfim. Esse estatuto ele prevê que determinadas matérias de interesse da categoria, e isto que é muito importante a você que nos assiste, além do interesse da categoria, também que sejam matérias que tenham um fundo democrático, um fundo associado à implementação de direitos e garantias fundamentais na prática de cidadãos brasileiros ou estrangeiros que se encontrem no Brasil no exercício da sua cidadania ou no exercício das suas atividades laborais, familiares, etc. E tal. Então, por conta disso, o Estatuto da OAB prevê que, em casos em que o Poder Legislativo Federal, e aqui nós temos que abrir um parênteses, por que Poder Legislativo Federal? Porque é uma cláusula privativa prevista no inciso 1 do artigo 22 da Constituição da República de 88, que somente lei federal, né, somente o poder originário, poder ordinário federal, quer dizer, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, podem editar normas procedimentais, normas de processo. Então, por conta disso, somente o Poder Legislativo Federal poderia, né, implementar, através de um projeto de lei ordinário, um PLO, implementar um tema, né, um projeto de lei que pudesse versar sobre investigação defensiva. Como isso nunca foi feito no Brasil, após diversas tentativas elaboradas por diversos segmentos da advocacia brasileira, então, utilizando da prerrogativa que o Estatuto da Advocacia, do Estatuto da OAB, Lei 8.906, confere ao Conselho Federal, então, o Conselho Federal, por meio de provimento, decidiu, na omissão legislativa, decidiu estabelecer norma, através de provimento, como eu acabei de mencionar, né, norma para regulamentar a advocacia, a investigação defensiva. Então, o provimento ele surge por falta de uma norma federal específica, né? E o provimento, embora seja um ato legislativo precário, por que precário? Porque ele não passou pelas fases legislativas convencionais, que é elaboração de um projeto de lei, votação na Câmara e no Senado, votação bicameral,
aprovação, levar à sanção do presidente, da presidente da República, não importa quem esteja lá exercendo a presidência, né? E se tornar uma lei. Então, o provimento ele não passa por essas fases, então ele é conhecido, ele é chamado, portanto, de um documento legislativo precário. Mas ele é precário somente por não seguir os trâmites ordinários constitucionais. Mas ele é um documento que ele tem força de lei e, por ter força de lei, ele obriga, na prática, a sua observação pelos agentes públicos e também por todos os demais membros da sociedade civil organizada. Então, nós temos aí a ideia deste provimento ter surgido por força de uma omissão de lei. Qual lei? Uma lei federal. Não ter surgido uma lei nem no âmbito do Senado da República e nem no âmbito da Câmara dos Deputados. Então, portanto, esse provimento ele cumpre, ele cobre, melhor dizendo, um vazio deixado por uma legislação inexistente até o momento, né? Então, por isso que veio através de provimento. Agora, tem força de lei? Sim, tem força de lei. Pode ser julgado inconstitucional? Bom, já há correntes no Brasil que admitem as ações diretas de inconstitucionalidade, não somente no âmbito de uma lei constitucionalmente formada, mas no âmbito também desses documentos precários, como é o exemplo, um provimento que parte de uma autarquia, porque a OAB é uma autarquia federal. Professor, vamos agora para um tema de extrema relevância também, que é a questão das garantias fundamentais, né, tão bem abarcadas aí pela nossa Constituição, né, instituído aí no nosso ordenamento jurídico pátrio. E o nosso terceiro tópico, né, desse nosso bate-papo de hoje vem no sentido de compreender, que se eu possa aí discorrer para nós, professor, o que foi alegado em termos de garantias fundamentais para que se adotasse uma medida como essa, referente à investigação defensiva no Brasil. Bom, aí a você que nos assiste, eu costumo sempre dizer o seguinte, que todo o artigo 5º da Constituição, com seus 78 incisos, poderia se resumir somente no caput, porque o caput lhe dá as 5 maiores dimensões dos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro, da história do povo brasileiro, né? Então, você tem ali, num dos direitos fundamentais clássicos, a liberdade. E a liberdade, ela se expressa com diversas nuances, e tudo isso se resume numa situação processual, se vier a se tornar uma situação processual, como é a questão dos processos criminais, tudo isso se resume num embate entre dois lados, o lado do Estado que acusa e o lado da defesa do indivíduo. Então, neste embate, é necessário o Estado, o juiz, garantir um equilíbrio, né? Então, este equilíbrio não precisaria de ser expresso em diversos incisos, né? Ou por diversos incisos. Bastaria apenas o caput do artigo 5º para regulamentar essa situação. E por que o caput do artigo 5º? Porque no caput nós temos a igualdade também como um direito fundamental. A igualdade em todos os sentidos, e aqui no âmbito da nossa conversa, a igualdade processual. Então, este mote, igualdade processual, que é conhecido nas salas de aula de direito, é conhecido nos ambientes acadêmicos como sistema ou princípio da paridade das armas, né? 5º caput da Constituição, é o elemento que foi o catalisador de todo esse debate que levou ao surgimento do provimento 188 por parte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que paridade? Porque é inegável, Pedro, e não podemos, e amigos, não podemos ser ingênuos de imaginar que há um equilíbrio processual entre o Ministério Público e a defesa no âmbito dos processos criminais. Não há equilíbrio, ao contrário, há um descompasso da balança severamente agudo em prol, em favor do Ministério Público. Porque o Ministério Público ele tem um alto poder de fogo, né? Não querendo fazer aqui nenhuma metáfora, nenhuma comparação jocosa, mas o Ministério Público ele tem um alto poder de fogo em se tratando de atuação como órgão acusatório estatal. E por ter um alto poder de fogo, o Ministério Público ele entra com uma enorme vantagem na espécie de relação processual criminal que se instala.
e a grande desvantagem, consequentemente, fica em favor do indivíduo, né? Ou seja, ao seu desfavor, como queira imaginar essa desvantagem. E isto fere uma grande missão constitucional do Estado brasileiro, que é assegurar direitos e garantias fundamentais individuais. Por conta disso que diversos idealizadores na história morreram. Beccaria foi um grande exemplo disso, né? Morreu lutando por que se garantisse nos textos constitucionais, nos textos normativos, a paridade de armas. Michel Foucault levou sua vida inteira debruçado em elementos que justificassem a isonomia processual. E por que ela é importante? E encerrando esse raciocínio dessa questão. É importante a isonomia processual para mostrar para toda a sociedade que o processo criminal é um processo justo, é um processo equânime, é um processo que prevalece a vontade do Estado, que é o direito de punir, sim, mas prevalece essa vontade após o transcurso de todo um devido processo legal baseado numa ampla defesa e num contraditório. E tudo isso que estamos conversando, se olharmos lá no início da nossa exposição, nós começamos falando exatamente isso, que tudo isso se resume no caput do artigo 5º, com a conjugação da liberdade individual e da igualdade processual. E por conta desses dois elementos catalisadores, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quis contrapor o provimento do Ministério Público de 2017, então elaborando a investigação, trazendo, né, para fins regulamentares, repito sempre, fins regulamentares não ordinários, né, porque não foi foi um provimento, né? A investigação defensiva não é uma lei, é um provimento, mas ainda que seja um provimento com força de lei. E, portanto, a OAB, o Conselho Federal, achou por bem, então, regulamentar essa matéria, trazer ela à baila, à lume, né? Porque não havia nenhuma lei prevendo isso. Importante, amigos, também fazer um último destaque aqui, que acho que é um destaque interessante. O projeto de lei 156, PLS, né? Projeto de lei do Senado 156/2009, um projeto de lei que ele foi encampado pelo então senador José Ribamar Sarney, à época, 2009, que é o projeto de lei que tramita a reforma do Código de Processo Penal. E neste projeto de lei do Senado, PLS 156/2009, já consta, ainda que de forma muito tímida, já consta no âmbito do artigo 10 do projeto a previsão de uma investigação preliminar sendo realizada em prol dos indivíduos na condição de indivíduos acusados, investigados, e também na condição de vítimas, né? Então, os advogados que atuam, você que é advogado aí que nos assiste, né, que atua em prol dos interesses da vítima, né? Ou você que nos assiste aí, advogado que atua em prol dos interesses de um acusado, de um investigado, de um condenado, então todos vocês, todos nós podemos, na condição de advogados, não importa o interesse de quem nós estejamos tutelando, viabilizando na prática, podemos invocar esse instituto. Então, o provimento ele é aberto, né? Ele prevê tanto a atuação de advogados de acusados quanto a atuação de advogados de vítimas, que possam vir no futuro promover suas próprias ações na condição de querelantes, através de queixa-crime, ou na condição de acessórios, né, ou adesivos com litisconsorciais do Ministério Público, que a gente chama isso de assistentes do Ministério Público.